Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, riqueza do todo-poderoso Deus, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Lucas, capítulo de número 17, versículo de 7 ao 10. Quero falar um pouquinho de uma parábola, né? O fazendeiro e o servo. Tá ok? E nós vamos ficar precisamente com o versículo de número 10, ok? Deus te abençoe, você que nos acompanha no Café com Deus, dando aquele gostei para nós. Não esquece, começou a assistir, dá aquele joinha. Também compartilha nossos vídeos. Ao terminar, clica lá em compartilhar, para que outros também recebam, enviando para os seus grupos de amigos, grupos da igreja, grupos da escola, do trabalho, certo? Para que nós possamos levar a palavra de Deus. O que é o Café com Deus, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Vamos lá. Lucas, capítulo 17, versos 10, está escrito assim: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Bom, Jesus conta a parábola aqui a respeito do fazendeiro e o servo, né? Quando o servo cuidando do gado, né? Cuidando da fazenda, ele chega do trabalho. Jesus disse: o seu senhor não põe a mesa para que coma com ele, mas diz para ele: vai preparar minha refeição, né? E me serve. Depois de me servir, você come, certo? E aqui resume dizendo que se ele fizer tudo aquilo que foi ordenado, ele tem que se considerar um servo inútil, né? Inútil não é no sentido de imprestável, não, né? É no sentido de que fez a sua parte, certo? Pronto. Então, o que a gente aprende nesse Café com Deus? A lição é a seguinte: a ordem é dada, a palavra foi dada pelo senhor da fazenda, né? Aqui parece que é um senhor de uma fazenda e que tem um único servo, né? Ou escravo, tanto faz, e que este, ao trabalhar lá na sua fazenda, ele regressa e recebe outra ordem do seu senhor, que era servir a mesa. Veja só o que diz o versículo 7 a 8. E qual de vós terá um servo a lavrar, quer dizer, a plantar, a colher, e apacentando, quer dizer, cuidando do gado, e voltando ele do campo, lhe diga: chega-te, assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge e serve até que tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Entendeu? Tá bem claro? Vamos lá. Vamos explicar para as pessoas entenderem melhor, né? Ordem dada pelo nosso Senhor e de pregar o Evangelho. Se você prega o Evangelho, você não faz mais do que a sua obrigação, né? Se está escrito lá a ordem dada, fazer discípulos, se você está fazendo discípulo, você também não faz mais do que a sua obrigação. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Se está escrito lá: batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós fizermos isso, a mesma coisa, estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E se nós não passarmos disso, entenda bem,
Está lá escrito também: ensine-os a guardar todas as coisas pelo qual eu vos ordenei. Então, tudo aquilo que Jesus, né, ensinou, nós temos que ensinar as pessoas. Quando nós fazemos isso, é a mesma coisa, nós estamos cumprindo mais do que a nossa obrigação, né? Não mais do que a nossa obrigação. Então, fazendo tudo isso, debaixo da ordem do nosso Senhor, o que nós podemos pensar? Que, né, somos servos inúteis, porque fizemos mais do que a nossa obrigação. Porque Deus não nos deve nada, gente. Já nos deu a salvação no seu Filho Jesus, certo? Ele derramou o seu sangue debaixo de tortura, né? Debaixo de traição, de condenação, de chicotadas, de coroa de espinho, de crucificação. Tudo isso, nosso Deus nos deu de graça. Então nós temos nosso dever, mais do que a obrigação, de falar do seu amor, de ensinar as pessoas, de batizar para fazer parte do reino de Deus, né? De ensinar a guardar a palavra. Sim, porque Deus não nos deve nada. Nós estamos obedecendo uma ordem que Ele deixou até para o bem de outros também, para alcançar outras vidas. Agora, se você quer surpreender, fazer algo mais do que Deus mandou, seja grato, tenha gratidão. No próprio capítulo ali, Jesus, ele conta sobre, né, a partir do versículo 10, agora ele vai falar sobre 10 leprosos que saíram ao encontro dele quando ele estava vindo para Jerusalém, passando por Samaria, por ali, né? E ele é surpreendido por 10 leprosos, que pede, clama por misericórdia. E o Senhor diz para que eles fossem ao sacerdote, apresentar o sacerdote. E ao caminhar, veja que a cura não aconteceu quando estavam parados, clamando, não. Ao caminhar, indo eles, diz a Bíblia, eles foram curados. Mas, veja só, dos 10, um só voltou em alta voz, glorificando a Deus, e se prostrou aos pés de Jesus, adorando. Esse está fazendo mais do que a ordem que recebeu. Qual foi a ordem deles? Apresentem o sacerdote. Indo eles obedecendo a ordem, o milagre aconteceu. Todos foram curados. Mas só esse recebeu a salvação. Por quê? Ele retornou em gratidão, adorando o Senhor. E Jesus destaca o seguinte: este era estrangeiro. Justamente, os outros eram judeus que deveriam, né, guardar os oráculos de Deus, ensinos, de serem gratos. Eles eram inimigos dos samaritanos e os julgavam como piores do que eles. E Jesus está dando uma lição, que ninguém é pior do que ninguém. Veja que aquele servo que recebeu a ordem, cumpriu igual aos outros, apenas ele retorna, sendo ele estrangeiro, sendo ele, né, samaritano, e vem adorar o Senhor. A adoração é espontânea. A adoração é espontânea. É colocado no nosso coração, não é ordem que nos dá. Adore. É espontânea. É isso que ele está fazendo. Ele está vindo espontaneamente. O Senhor não diz, vai, apresenta ao sacerdote, depois que vocês forem curados, oferecer o sacrifício lá que vocês têm que oferecer, venha a mim adorar. Não. Entenda? Mas ele veio porque ele está fazendo algo mais do que a sua obrigação de obedecer e receber, porque as bênçãos do Senhor são condicionadas à obediência. Se nós obedecemos a palavra, por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia. Se nós obedecemos a palavra, se nós oramos buscando uma intimidade, um conhecimento de Deus, né? Porque pela oração também Deus se revela, mas muito mais pela palavra, claro, né? E a palavra revela o caráter de Deus, quem Deus é e quem nós somos, né? Os propósitos de Deus para conosco. Então entenda bem,
ele retorna, obedecendo a ordem do Senhor, ele retorna, em alta voz, glorificando a Deus, e se curva perante o Senhor Jesus e o adora, agradecendo pelo milagre que ele recebeu. Então eu aprendo que gratidão também é adoração. E nós devemos ser gratos a todo tempo. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Que nós venhamos ser gratos. E ele está sendo grato, gratidão pelo que o Senhor fez por ele. E a gente tem que ser grato. Grato pelo trabalho, grato pelo estudo, grato pela capacidade intelectual, grato por ser o corpo, morada do Espírito Santo. Nós fomos feitos para isso, para o Espírito de Deus habitar em nós. Se não está acontecendo com você, então se arrependa dos seus pecados, converta o seu coração a Deus e peça, clame a Jesus, clame ao Espírito Santo para habitar em você, dirigir a sua vida, os seus passos. E isso vai te ensinar a ser grato pela salvação que Jesus deu gratuitamente, porque para nós não custou nada, mas para ele custou muito. Um Deus esvaziado da sua glória, tomar forma humana, aprender obediência até a morte, morte de cruz. Isso é loucura, gente. É o que Paulo diz no Evangelho: loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, creia nisso, tome posse dessa palavra, acredite que o amor de Deus é tão grande que foi capaz de dar o seu Filho por você, para te salvar. E receba esse sacrifício do seu Filho Jesus, né? Mas seja grato a Ele, gratidão, em se render, em deixar Ele dirigir os seus passos, a sua vida. E em tudo dai graça, agradeça pelo seu dia, agradeça pelo presente da vida, agradeça pelo amor de Deus que foi compartilhado por nós para nos salvar. Agradeça por sua família, agradeça pela saúde, mesmo que você esteja debilitado em alguma área, você está vivo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua cura que você crê que vai vir. Isso é ações de graça. A Bíblia diz que nós devemos orar a Deus com ações de graça. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4. Então, pelo amor de Deus, já comece a agradecer até pelas bênçãos que estão por vir. Olha para trás, veja quantas bênçãos Deus te deu. Tem até um hino da harpa de quantas bênçãos, diz quantas são, acho que é do cantor cristão. Recebido da divina mão, uma a uma, conta cada vez, e ficará surpreso quanto Deus já fez. E o que Deus tem feito é coisa grande demais, nos livrado, nos abençoado, nos protegido, nos dado vida, nos dado família, nos dado condição, alegria, paz. Gente, fruto do Espírito produzindo em nós, dons espirituais, talentos que você tem, todos nós temos para servir. Nós podemos usufruir deles, mas também para servir o nosso próximo. Entende? Meu Deus, é muita bênção. Glorifique a Deus por tudo. Exalte toda bondade, toda dádiva. E dom perfeito, diz a Bíblia, dado do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de dúvida. É o nosso Deus que dá toda a bondade. João Batista disse isso: ninguém recebe nada se do céu não for dado. Oh, aleluia! Toda bondade vem de Deus. Deus é bom o tempo todo. E as suas misericórdias, elas são a causa de não sermos consumidos. E elas, graças ao bom Deus, elas se renovam a cada manhã. Amém? Recebe aí essa palavra no seu coração. E tudo que você fizer para Deus, né? Lembre, não é mais do que a nossa obrigação. E podemos mais ser adorador, sermos gratos. A gratidão, isso é algo mais. E há uma recompensa. Deus não deve nada a ninguém. Eu sempre digo isso. Ele não tem obrigação de te dar nada além, porque já te deu a salvação e te dar quantas coisas eu falei aqui, presente da vida, né? O amor dele. Deus não tem obrigação, mas mesmo assim, lá no céu, nós seremos recompensados.
diz a Bíblia, né? Aqueles que aceitaram a Cristo, valorizaram o sacrifício de Jesus, serão arrebatados, estarão com o Senhor para sempre. E lá haverá o casamento da noiva de Cristo com Cristo. Então vai ter festividade lá no céu. E haverá também galardão, recompensa diante do trono branco, no trono de Deus, haverá recompensa para aqueles que trabalharam, que serviram com amor, com afinco, com excelência. Faça tudo com excelência. Em tudo, a Bíblia diz, quando nós fazemos assim, nós glorificamos o nosso Pai que está no céu. Glorificamos a Deus porque estamos fazendo com excelência. Faça com excelência tudo que vier às suas mãos para fazer. Seja uma pessoa íntegra. Isso glorifica a Deus. A integridade glorifica a Deus. Amém? Oh, meu Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Pai, muito obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Traz a graça, que é o teu favor que nós não merecemos, as tuas misericórdias sobre cada uma dessas vidas, restaurando, restabelecendo, salvando, transformando vidas na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Eu abençoo essa vida e profetizo vida e vitória sobre ela no poder do nome de Jesus. Cada pedido de oração que tem sido colocado, feito comentários, meu Pai, atende o clamor deste povo, em nome de Jesus. Não é à toa que o Senhor é Deus dos aflitos e dos necessitados. Operando tu, quem impedirá? Louvamos o teu santo e glorioso nome, no santo nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Me ajuda compartilhando, hein?